Agora nós estamos recebendo, eu, Marcelo e toda a equipe aqui da H2O, estamos recebendo aqui no estúdio da emissora o inspetor Manuel Fernandes Bittencourt. Ele tem 56 anos, foi designado para o cargo de superintendente da Polícia Rodoviária Federal há um ano em Santa Catarina. Manuel Fernandes Bittencourt é natural de Jaguaruna, ali da comunidade do Riachinho. Nelo, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Inspetor Manuel, da Polícia Rodoviária Federal, um prazer recebê-lo aqui no estúdio da H2O. Prazer é meu, bom dia aos ouvintes, bom dia a vocês, e dizer que para nós é sempre uma satisfação estar aqui visitando a terrinha e ainda poder estar participando aqui com vocês. Manuel, para os nossos ouvintes, claro que nós estamos falando aqui para Jaguaruna, mas também para toda a região sul de Santa Catarina, né? Todo o litoral sul e pelas redes sociais, né, se estendendo mais essa comunicação. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? A gente sabe que você é de família aqui de Jaguaruna, filho do saudoso Marino Bittencourt, né, e da dona Cecília, o seu Marino que nos deixou aí há poucos meses, né, há pouco tempo, e você sempre retorna, né, para o município para visitar os familiares, para visitar a família que não é pequena, né, na comunidade do Riachinho. Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória, dessa tua história, desde o início, né, das atividades aqui em Jaguaruna, com movimentos sociais, com pastorais, que a gente sabe que tu participou. Faz pouco tempo isso, né? Faz pouco tempo. pouquinho, alguns dias atrás. Alguns dias atrás. A gente se criou trabalhando na roça, né? Ali terminando o ensino médio, na época, segundo grau que a gente dizia, eu fiz um estágio na Caixa Econômica e daí, logo em seguida, trabalhei por 6 meses no Banco Mercantil de São Paulo. Aí o Banco Mercantil, em 86, o Banco Mercantil fechou, voltei a trabalhar na roça. E daí eu estava trabalhando na roça e o Ézio Ricardo, que é daqui de Jaguaruna e tem autoescola lá em Rio do Sul e Ituporanga, ele fazendo uma visita aqui, me viu e disse: tu teve trabalho no banco, agora estás aí na roça e tal, não queres trabalhar comigo? Me convidou para trabalhar com ele na autoescola lá em Rio do Sul, que ele estava abrindo o Rio do Sul, ele tinha Ituporanga, estava abrindo o Rio do Sul, precisava de alguém de confiança e tal, me convidou. Aí eu disse: rapaz, eu quase nem sei dirigir, como é que eu vou ser instrutor de autoescola? Ele disse: isso não tem problema, vai pra lá, logo tu faz o curso de instrutor e tal. E aceitei o desafio e nem sabia onde é que ficava Rio do Sul. Peguei um ônibus, fui para Florianópolis, de Florianópolis fui para Rio do Sul e daí chegando lá, de fato, vim para Florianópolis, fiz o curso de instrutor. 6 meses depois eu já era instrutor, já estava dando aula de direção e aula na sala, né? E nesse meio tempo, como tu disseste, a gente tinha já uma participação nas pastorais aqui em Jaguaruna, né? E eu vivia fazendo concurso, já tinha feito uns 10 concursos. Concurseiro de caipirinha. Fazia concurso. Eu não estudava, a verdade é que eu me inscrevia, praticamente não me preparava, não estudava, ia lá e fazia a prova, né? Então eu tinha feito Banco Brasil, Caixa Econômica, Correio, enfim, o que aparecia eu ia fazendo. E aí, trabalhando lá na autoescola, um dia eu fui na delegacia e vi que tinha aberto o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. E daí fiz a inscrição. Nessa época eu já estava casado, né? Porque quando eu saí daqui, eu tinha uma namorada que é daqui, que é minha esposa hoje, né? E daí noivei, fui para lá, depois logo em seguida casamos, né? E fomos para lá. E daí eu fiz a inscrição do concurso, cheguei em casa e falei para ela: fiz o concurso da Polícia Rodoviária. Ela disse: tu vive fazendo esse negócio de concurso, nunca passa em nenhum, só gasta dinheiro com isso. Aí eu fiquei, na hora, revoltado com a situação. Nem estudei também. Nem estudei para o concurso, já tinha praticamente desistido, que não ia fazer mais. Não vou mais fazer isso aí, não adianta mesmo e tal. Quando chegou na véspera que era o dia, né, eu tinha deixado ali a inscrição, ela vivia olhando ali,
Ela disse, amanhã é o concurso, agora tu já fez inscrição, tu devia ir, né? E eu peguei e acabei indo fazer o concurso e acabei passando, talvez pelo fato de que eu trabalhava na autoescola, dominava bem a questão de legislação de trânsito e tal. Perfeito. Tudo isso acabou ajudando, né? E caiu também na época muito de conhecimentos gerais. Eu vivia lendo muito, lendo jornais e tal, me inteirando das questões de conhecimentos gerais. E tudo isso acabou ajudando e um pouco de sorte também, certo? Na época foram 9.500 candidatos, 300 vagas e eu passei em 120, né? Ainda passei bem. E aí lá no Alto Vale, Rio do Sul no caso, era um dos lugares que mais tinha vaga para a Polícia Rodoviária lá, né? E aí eu fiquei com medo. A minha vontade era voltar para cá, voltar para Jaguaruna e pedir Tubarão, mas Tubarão tinha menos vaga, né? Então eu acabei escolhendo o Rio do Sul porque eu já tinha casa lá e tal. E daí já fiquei por lá, depois os filhos nasceram e vai para a escola e a gente acabou ficando. E aí em 2002 eu fui convidado para assumir a chefia da delegacia lá em Rio do Sul. Né? Na época relutei, não queria e tal, mas daí o pessoal me pressionou e eu acabei assumindo a chefia da delegacia. Daí eu fiquei 9 anos como chefe de delegacia lá em Rio do Sul. E isso acabou ajudando no currículo agora para me colocar também para ser superintendente, né? E eu já podia ter me aposentado em 2021. O meu tempo se completou que eu poderia já ter me aposentado em 2021. Não me aposentei em 2021 porque eu estava com um filho fazendo faculdade fora do país, com um gasto um pouco alto. E eu ficando, não me aposentando, tenho o adicional de permanência. E isso ajudava no orçamento, e aí por isso eu não pedi aposentadoria. E aí eu tinha me programado que eu ia me aposentar em junho do ano passado. 2023, porque daí o meu filho estaria praticamente terminando ali. Perfeito. E tal. Eu ia me aposentar. Quando chegou em janeiro, o pessoal começou a me pressionar. Dizer, poxa, tu devia colocar o teu nome para ser superintendente, porque tinha umas 4 pessoas que já tinham colocado o nome. E tinha algumas figuras ali conhecidas que o pessoal não queria. E a história que eu construí dentro da polícia, com esse tempo que eu fiquei 9 anos na chefia, praticamente em todo o estado, muita gente me conhecia, o pessoal do sindicato também me conheciam. E aí começaram a pedir para que eu colocasse o nome para não determinadas figuras que eles não queriam não ir, né? Eu relutei um pouco no início e tal, porque eu estava com aquilo fixo de me aposentar. E aí depois, digo, por que não? Coloquei o nome meio achando que não ia passar, né? Que tinha outras figuras, tinha 2 inclusive que já tinham sido superintendentes. Certo. E eu achei que isso ia pesar e tal, né? Só que na hora eles acabam olhando essa questão do currículo, se tem apoio do sindicato, se não tem, tudo isso pesa na hora da escolha pela direção lá em Brasília, né? E acabou que o meu currículo foi aquele que estava dentro do perfil que eles esperavam no momento e deu certo, né? Uma coisa que nunca me passou na cabeça, nunca tive a pretensão de querer ser e acabou acontecendo. Manuel, e como superintendente, né, uma função importante dentro da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, vamos dizer assim, a mais importante porque coordena, né, todo o processo. É um desafio porque lida com segurança, lida com trânsito, lida com partes burocráticas, né? Como é que é esse dia a dia dessa superintendência e de um órgão que, lógico, a gente vê pelo país alguns casos isolados, né? Algumas coisas que acontecem dentro da questão da segurança pública, mas a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, ela é muito respeitada pelo trabalho e pela história dela. Como é que é assumir um cargo desse? É um desafio bastante grande, né? Porque assim, a minha experiência gerencial dentro da Polícia Rodoviária Federal era como chefe de delegacia, né? Então, assim, tem muita diferença você chefiar uma delegacia que na época eram 56 policiais, né? A delegacia que eu comandei tinha 56 policiais. Hoje eu comando uma superintendência que tem 630 e poucos policiais, mais uma quantidade de 100 e poucos administrativo, mais os terceirizados, ou seja, dá quase 1.000 pessoas que você tem que
que gerenciar, né? Então, é um desafio bastante grande, né? Porque, além disso, o superintendente, ele também incorpora a figura de autoridade de trânsito, né? Perfeito. Então, ou seja, você tem que assinar tudo que é relativo à autoridade de trânsito, você tem toda a questão gerencial de assinar contratos, e então você assina coisas, às vezes, de milhões que você está contratando, que você está... Então... Se você parar para pensar, você diz, vou cair fora disso. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né? Então, não é algo que a gente... Então, no início dá aquele baque. Aos poucos você vai se acostumando. E assim, quando eu assumi, eu resolvi fazer o quê? Eu troquei todas as chefias que estavam anteriormente. Correto. E escolhi pessoas que ou eu conhecia e eu sabia da índole, da responsabilidade, da força de trabalho daquela pessoa, ou alguém de minha confiança conhecia e me apresentou, né? Então, troquei todos. Independente se estava indo bem ou não, mas agora eu tenho pessoas que, de certa forma, têm um laço de confiança comigo, porque foi eu que escolhi e eu que competência coloquei. E confiança. Então, foi isso que a gente fez, né? Eu olhei o perfil, a gente olhou o perfil dessa pessoa, se ele realmente tinha capacidade, conhecimento para estar naquela função, né? Então, não ficamos olhando, porque se é meu amigo, não. Se eu conheço, se essa pessoa tem competência, se essa pessoa é responsável o suficiente para estar nessa função. E aí a gente montou a equipe. Então, hoje, realmente temos uma equipe assim muito boa, né? E acaba as coisas funcionando quase que naturalmente. Inspetor Manuel, Superintendente Manuel, a Polícia Rodoviária Federal, né? Quais as funções dela? Porque muita gente acha que a Polícia Rodoviária Federal, ela só tem que ficar cuidando do trânsito, mas em determinados momentos ela também é chamada para várias outras ações no que diz respeito à segurança pública, né? Sim, a Polícia Rodoviária, por exemplo, nós temos um ACT com o GAECO, né? Então, nós temos policiais trabalhando junto com o GAECO, nessas operações que o GAECO faz de busca e apreensão e tal, está lá a Polícia Rodoviária também como instituição componente do GAECO trabalhando. Então, a gente tem essa questão no combate ao crime também muito forte, né? Nós temos o pessoal especializado que se chama NOI, que é o grupo da Polícia Rodoviária Federal, muito bem treinado, muito bem qualificado, que você vê diariamente apreensões né, é noticiado aí apreensões de droga e tal. Em função disso, temos uma área de inteligência também muito competente, né, que faz um trabalho de inteligência também muito interessante. Temos o pessoal do Corpo de Motos, por exemplo, todo esse batedor, por exemplo, agora que teve o G20, né? Quem fez, a maioria que fez esses batedores da autoridade lá, o pessoal da Polícia Rodoviária. Tínhamos o nosso pessoal aqui de Santa Catarina, foram todos para lá fazer, né? Nós temos aqui mais de 20 policiais que compõem o Corpo de Motos, né? Assim, permanente são 12 policiais, mas a gente convoca das escalas pessoal que trabalha nas escalas, nos postos, alguns que são motociclistas para compor quando precisa, né? Então, a Polícia Rodoviária faz também questão de educação de trânsito. Nós temos a carreta do cinema rodoviário, que é algo que chama bastante atenção, né? Quando os municípios nos convidam, nos chamam, a gente vai com essa carreta. É uma carreta e que é um cinema. Cabe 91 pessoas sentadas dentro dessa carreta, né? E além do cinema rodoviário, a gente tem o Educar PRF, que é um trabalho que é feito através de ACT com prefeituras, aí vai nas escolas municipais e algumas escolas estaduais também, que a gente faz parcerias, né? E vai nas escolas e faz esse trabalho, empresas. Então, ou seja, a Polícia Rodoviária trabalha a questão de educação de trânsito, trabalha a questão de segurança viária, né? Que é a fiscalização, que é o que as pessoas mais conhecem, e trabalhamos também nessa questão
do crime também bastante forte. Ok, são 8 horas e 38 minutos e estamos conversando com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Manuel Fernandes Bittencourt, aqui de Jaguaruna. Marcelinho, vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta então? Tem alguma participação aí, Marcelo? Isso, Marquinhos. O Jalmor está mandando por aqui uma mensagem parabenizando o Nelo, né? Diz que o Nelo realmente, sempre que volta para Jaguaruna, bate aquela saudade e é um grande amigo e tem essa relação familiar, né, Nelo? Com certeza. O Jalmor é um cunhado aí bastante querido. Tá na praia, né? Tá na praia, com certeza tá na praia. Tá certo, então. Tá certo, então. Vamos ao intervalo e na sequência a gente volta já para o último bloco do Jornal da Manhã. Estamos na segunda edição do Jornal da Manhã aqui pela H2O FM 106,9 FM. Marquinhos, o superintendente, o Nelo, como é conhecido carinhosamente aqui em Jaguaruna, a gente estava conversando no intervalo sobre os novos tempos da Polícia Rodoviária Federal, porque, segundo o Nelo, até 2002, é isso, Nelo, que a exigência era o ensino médio, né? Nos concursos para admissão na Polícia Rodoviária Federal. E a partir de que ano, então, começou a exigência do nível superior? Se eu não estou enganado, a partir de 2004 já começou a exigência de nível superior, né? Então, cada vez fica mais concorrido, cada vez mais difícil esses concursos de nível superior, né? Porque quando nós entramos, o salário da Polícia Rodoviária realmente estava muito defasado naquele tempo, né? Daí teve a questão a aprovação do plano de carreira da polícia e tal, e ao longo dos anos realmente ficou uma categoria bastante atrativa, né? Hoje, se eu não me engano, o salário inicial para entrar já está em torno de R$10.000, né? Então já é um salário razoável para quem está começando, né? E tal, e isso acaba sendo que essas categorias sendo bastante disputada, né? Não só a Polícia Rodoviária, como a Polícia Federal e tantos outros órgãos de nível federal aí que tem concursos bastante disputados. Em Florianópolis, tivemos acesso agora às informações sobre a UniPRF. É isso? É uma universidade que envolve a formação dos profissionais que contribuem e colaboram com a Polícia Rodoviária Federal. Impressionou a estrutura, né, Nelo? A UniPRF, ela funciona hoje em Florianópolis num prédio alugado, né? É um prédio alugado. Já começou em Brasília a construção para levar a UniPRF para lá, né? Então, ela é o quê? É a academia da Polícia Rodoviária Federal, vamos dizer assim, que colocaram nesse status de universidade, mas é uma universidade corporativa, né? Então, ela é a academia onde forma os novos policiais. Mas ela não só forma os novos policiais, como também oferece cursos para outras instituições. E agora a Polícia Rodoviária começou num projeto também de oferecer cursos para as polícias de outros países, né? Já, por exemplo, teve ali formação para policiais da Colômbia, da Bolívia, do Paraguai. Então a UniPRF também está abrindo para oferecer cursos para policiais de outros países, né? Então é um nicho aí que a Polícia Rodoviária começou a entrar agora também nesse campo de formação, porque a formação dentro da Polícia Rodoviária Federal avançou muito nos últimos tempos. Hoje nós temos um quadro de instrutores realmente assim muito capacitado, né? E por isso oferece cursos para outras instituições e agora também já para outros países. Então, o seu dia a dia de trabalho, a rotina de trabalho acontece mais em Florianópolis? Sim, a superintendência, só deixando claro, né? A UniPRF não é subordinada à Superintendência de Santa Catarina. A UniPRF, apesar de ficar aqui em Florianópolis, mas a subordinação deles é a Brasília, né? Funciona aqui em Florianópolis, ali em Canasvieira, a UniPRF, mas não tem nenhuma ligação conosco, ou seja, eu não tenho nenhum comando sobre eles, né? A ligação deles é com Brasília. Tem um diretor ali que gerencia a UniPRF, né? E a superintendência nossa fica ao lado da Assembleia Legislativa, então é ali que eu trabalho, né? Eu fico direto ali na superintendência
que fica aqui no centro, em Florianópolis. E agora no verão, marcando presença em Jaguaruna. Tô de férias aí até dia 10, a partir do dia 13 já estarei no batente. E é impossível ser superintendente da Polícia Rodoviária, transitar pelas rodovias sem ter aquele olhar apurado, né, Nelo? Hoje, do seu ponto de vista, o que precisamos para melhorar a condição de mobilidade, de trânsito, especialmente nas rodovias federais? Olha, realmente, para melhorar a mobilidade, tem que se pensar em infraestrutura, né? Se a gente observar, aqui na região de Jaguaruna, Tubarão, não se percebe tanto isso ainda, né? Porque as cidades ainda não engoliram a rodovia, como você vê regiões aí como Itapema, Balneário Camboriú, ali, Florianópolis. Você vê que a rodovia nessas regiões ali, ela praticamente se tornou uma via urbana, uma via da cidade. E aí, se você observar, as cidades, elas cresceram e contando com a rodovia como ponto de ligação entre bairros, entre cidades. E isso não pode, a rodovia, ela não tem esse objetivo, não tem esse aspecto, não deveria ter, pelo menos, né? Então, o que as cidades tinham que ter se programado, para fazer as ligações entre bairros, para fazer as ligações entre uma cidade e outra, sem contar com a rodovia. E aí, quando você conta com a rodovia, com esse deslocamento, você torna essa situação caótica que você vê ali em Itapema, ali em Balneário, ali em Itajaí, porque você conta com a rodovia para o deslocamento urbano. E aí a rodovia vira esse caos, né? Então tem que ter outras obras, tem que ter outras ligações, tem que ter outras formas de mobilidade, né? A gente conta só com a forma de mobilidade rodoviária, né? Nós não temos trem, nós temos uma situação ali, por exemplo, Florianópolis. Florianópolis é uma ilha que poderia fazer muito uso da questão da natureza ali, ou seja, usar o mar para deslocamento. E você tem alguns barquinhos ali de passeio, mas não como mobilidade realmente, né? E por que não se avançou nisso, né? Ou seja, e a questão do trem, se abandonou o trem lá atrás. Se nós tivéssemos realmente continuado, investido nesse transporte de trem, quantos caminhões que você tiraria da rodovia, né? Então é uma série de fatores que tem que se pensar, tem que se avançar para que a gente possa pensar numa melhor mobilidade. E assim, nos próximos anos o que a gente pode pensar é cada vez pior. Não podemos pensar a curto prazo que vamos ter melhora, né? Porque os investimentos, né? Por exemplo, está se falando agora na tal da rodovia do mar, né? Que é a sequência do contorno viário ali em Florianópolis até Joinville. Foi licitado agora o projeto, né? Então, até sair o projeto 2, 3 anos. Depois de sair o projeto, aí começa a se falar em licença ambiental, não sei o que, licitação para a obra em si. Isso se pensa em mais 5 anos, ou seja, até você pensar que isso vai estar pronto 15, 20 anos. O negócio está caótico. Se for rápido, 15, 20 anos. 15, 20 anos, vamos pensar como é que vai estar essa região ali. Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí, que hoje já está parando em dias normais. Quando você fala em final de semana, quando você fala em fim do ano, agora parou tudo, né? Essa região de Balneário Camboriú parou tudo. Ou seja, não tem o que fazer, é carro demais para pouca via. Manuel, inspetor, e um motorista? E o motorista brasileiro e o motorista catarinense, o que dizer desse indivíduo que está sempre conduzindo os carros aí nas nossas rodovias, sejam elas estaduais, federais, né, nas estradas? O que ele precisa ainda aprender, Manuel? Porque nós trouxemos aqui, nós estávamos conversando no intervalo, eu, você e o Marcelinho, né, sobre a questão da movimentação Natal, fim de ano, os acidentes, os óbitos. Lógico que tem vários aspectos, né, para um acidente, mas assim, o motorista, ele ainda tem que aprender muito? Infelizmente, quando a gente pega as situações do sinistro, né, dos acidentes, e você vai analisar acidente por acidente,
Eu gosto muito de fazer isso porque desde que eu entrei na polícia, pelo fato de que eu era instrutor e já gostava dessa parte da educação de trânsito, quando eu entrei na polícia já me chamaram, você que é instrutor, vem cá, vamos dar palestra, né? E eu assumi essa parte de palestra desde que eu entrei na polícia. Então, são mais de 30 anos aí, eu vou completar esse ano 31 anos de policial rodoviário, né? Então são mais de 30 anos me dedicando a essa parte de educação de trânsito, né? Dando palestra em escola, empresas, e aí eu sempre gosto de trabalhar com estatística, números e tal. Então, quando a gente analisa os acidentes, a gente vê que 96% dos acidentes são por algum tipo de falha humana, algum tipo de comportamento errado que resultou naquele sinistro, naquele acidente. Né? Então, você tem aí 3% que é defeito mecânico e 1% que é defeito na via. As pessoas dizem, nossas rodovias são ruins e tal. Mas quando você chega lá no acidente e você diz assim, não, o acidente aqui aconteceu porque passou naquele buraco, estourou um pneu e se acidentou. É 1% dos acidentes. 1% dos acidentes, o resultado é da rodovia. 3% é defeito mecânico, é aquela situação que o camarada foi ali no mecânico ou no borracheiro, deixou a roda um pouco solta e perdeu o rodado, ou faltou freio. Então, defeito mecânico é 3%. Então, 96% dos acidentes, eles poderiam ter sido evitados se a pessoa dirigisse de uma forma um pouco mais cuidadosa ou respeitasse as regras. Então, muitas vezes, a pessoa pensa, eu vou transitar esse pedacinho aqui na contramão, porque não está vindo ninguém, não dá nada, e se envolve num acidente. Eu vou entrar aqui à esquerda, no lugar que não poderia, ou eu vou fazer uma ultrapassagem num lugar proibido porque não está vindo ninguém. Só que se era proibido naquele local é porque oferecia algum risco, né? Ninguém bota uma faixa ali proibindo ou uma placa dizendo que é proibido ultrapassar se fosse seguro naquele local, né? Então oferece algum risco e por isso era proibido. Então, nas rodovias simples, 52% das mortes é colisão frontal. Nas vias simples. 52% das mortes é colisão frontal. E por que resulta essa colisão frontal? A maioria é ultrapassagem indevida. Né? Tem alguns casos, claro, que o cidadão invade a contramão por algum motivo, situações diversas, mas boa parte é ultrapassagem. Então, ou seja, se a gente conseguisse corrigir o comportamento das pessoas, você diminuiria muito as mortes. Outro fator, que quase a metade das pessoas que andam no banco de trás não usam o cinto de segurança. Ainda? Infelizmente ainda. Metade das pessoas que sentam no banco de trás não colocam. No banco da frente colocam. São poucos que não usam, né? Mas caminhoneiro tem um hábito, pelo fato de talvez estar o dia todo dentro do caminhão, de às vezes soltar o cinto e não usar o cinto. Mas motorista de automóvel, a grande maioria usa no banco da frente. Mas quase a metade das pessoas que morrem de acidente morreram no banco de trás porque não estavam usando o cinto de segurança. E aí você vê às vezes uma colisão frontal em que o motorista e a pessoa que estava no banco da frente usando o cinto só tiveram lesões leves e o passageiro no banco de trás morreu porque foi projetado. Entende? Então, e aí você olha, a parte de trás do veículo está intacta, ou seja, não teria nenhuma forma de nada ter atingido aquela pessoa para ter causado a morte dela. Mas ela morreu simplesmente porque não usava o cinto. Então você poderia diminuir muito essa questão das mortes no trânsito se as pessoas usassem o cinto. E aí quando a gente olha assim, morre muita gente nas rodovias, mas sabe quanto que representa os acidentes em rodovia aqui em Santa Catarina? 25% dos acidentes, 25% das mortes são em rodovias federais, 15% rodovias estaduais, o restante é dentro das cidades. Só que você acaba sendo mais noticiado a situação de rodovia, chama mais atenção as rodovias, mas 25% dos acidentes. O restante dentro das cidades acontece um aqui, outro ali e acaba não chamando muito atenção.
Muito bem, são 8h55. Estamos conversando com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, o jaguarunense Manuel Fernandes Bittencourt, o Nelo. Nelo, estamos nos momentos finais da edição de hoje do Jornal da Manhã. A gente vai observar aí nos próximos dias uma grande movimentação de veículos ao longo das rodovias federais aqui em Santa Catarina. Não é diferente aqui no sul do estado. A estimativa inicial dava conta de mais de 2 milhões de pessoas em deslocamento em veículos aqui pelo sul do estado. E, de certa maneira, a gente observou que no Natal e no primeiro do ano, infelizmente, aconteceram acidentes que tiraram a vida de algumas pessoas. Mas qual é a orientação que vocês passam nesse momento em termos de prevenção? De prevenção nesse momento da volta deste grande feriadão de Natal, primeiro do ano, como início de janeiro. Da volta e da vinda, né, Marcelinho? Porque tem muita gente vindo também para cá ainda, né? É o que você dizia. Infelizmente, aqui em Santa Catarina, na Operação Natal, morreram 16 pessoas. Agora, na Operação do Ano Novo, foram 8. Né? Então, infelizmente, daqui para frente, no retorno aí, infelizmente a gente sabe que vai acontecer sinistros, vai acontecer mortes, infelizmente. Né? Então, o que a gente recomenda para as pessoas? Não excedam o limite de velocidade, dirijam com cuidado, não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir, né? Muitas tragédias, muitos acidentes graves em função, infelizmente, do consumo de bebida alcoólica e pegar o volante depois, né? Então, temos que melhorar muito essa consciência ainda, né? Falta a gente melhorar o nosso comportamento nesse sentido de assumir mais responsabilidade e dirigir de uma forma mais consciente e cuidadosa para que a gente tenha um trânsito melhor. Ok, são 8h57. Conversamos então com o superintendente Marcelinho, os ouvintes, internautas da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, o Manuel Bittencourt, aqui de Jaguaruna, o inspetor Nelo. Nelo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã, e já fique sabendo, quando voltar para Jaguaruna, a H2O está à disposição aqui para as informações. Claro que nós sempre temos o contato com o Fiamoncini, não é? Que sempre passa as informações para toda a imprensa, mas como tu é da casa, já fica aí a casa H2O à disposição também de você quando vier para cá. Um abraço para toda a família do Riachinho, que com certeza o João tá lá na praia com o radinho, porque uma hora dessa, né? De férias, 8h57, tá lá no Arroio Correntes, sentadinho, só olhando o movimento. Falasse no Fiamoncini e o Castilho, eu mantive eles na comunicação social, porque são dois baita colegas. O Fiamoncini trabalhou comigo lá em Rio do Sul, então companheiro de escala, a gente tem uma relação aí de confiança. Então, eu que agradeço aí o convite e estou sempre à disposição quando precisarem. Isso, temos aqui uma pergunta do Fernando Nelo, uma pergunta, Marquinhos. Ele pergunta se existe previsão de concurso para PRF. Olha, esse ano certamente não terá, acredito eu, porque foi chamado agora os remanescentes do concurso anterior. Com isso, chegou no limite de vaga da PRF, porque existe um limite de vagas legal, né? Você não pode fazer concurso se tiver no limite, só quando mais gente se aposentar e tiver vaga, né? Então, talvez 2026, 2027 deve ter, mas agora, esse ano, certamente que não. Nelo, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado.